vamos nós. Então vamos lá. Então, a gente vai ter que aprender um pouquinho sobre o que é a stack e o que é a heap. Como é que os dados são alocados e desalocados. Quando você inicia um programa, ele pode alocar memória em dois locais. O primeiro a gente chama de stack, a pilha de execução, stack. E meu Deus, minha letra tá linda hoje. E o segundo é a heap. Aqui é uma simplificação, tá? Existem várias formas onde os dados são organizados. Por exemplo, a gente tem a tabela de globais, mas vamos ficar com esses dois. Então, stack é a memória de contexto. Normalmente, vamos imaginar que ela cresce numa direção e a heap cresce na outra. Aqui eu tenho o bloco de dados que foi destinado para a execução do teu programa, e aí o teu programa começa ali na main. Aí a main, ela cria as variáveis, aí estão aqui as variáveis alocadas, aí você cria um if, aí está aqui as variáveis que foram alocadas para o if. Aí dentro do if você bota um for, aí tem as variáveis que foram alocadas para o for. Sim, senhor. Só que aí o for acabou. Tudo que foi criado dentro do escopo do for é desfeito e você volta para o if. Só que o if acabou, o que você criou para dentro do if é desfeito. Só que aí você chama uma função. É criado um novo bloco para essa função. A gente chama de frame, esses bloquinhos. E dentro dessa função, aí você tem o mesmo processo. Os dados vão sendo empilhados, os blocos de memória para as variáveis vão sendo empilhados e conforme o contexto vai acabando, eles vão sendo desempilhados. Quando você chama uma função e passa um parâmetro, você chama lá uma funçãozinha full e passa um parâmetro para essa função, um valor. Esse valor é copiado da main para o novo bloco, para o novo frame. E aí quando essa função chama outra função, é criado um novo bloco. A nossa pilha de execução vai se formando e para cada nova função você cria um novo bloco. Só que o que acontece se essa informação que você está passando, ela está sendo passada, ela é uma informação de tamanho, de muito tamanho, sei lá, muitos bytes de informação e ela está sendo copiada de um canto para o outro. Ou você chama uma recursão e passa esse bloco, e esse bloco copia para o outro elemento, e copia para o outro, e copia para o outro. E esse bloco que está sendo copiado para a stack, ele é copiado tanto, e ele é tão grande que a stack estoura. A gente chama isso de stack overflow. Então, é um ataque antigo que é quando você tem um bloco da stack que o valor vai sendo passado, acumulado na stack até aquela história. Então, o que se faz por inteligência? Quando você tem um bloco de memória que tem um tamanho relevante, você não fica passando esse bloco pela stack. Você aloca esse bloco de forma, entenda, permanente na heap, e mantém esse bloco vivo e vai manipulando o mesmo bloco sem que esse elemento tenha que ficar sendo copiado de um elemento para outro na stack. Então, quando você trabalha na linguagem de baixo nível, você pensa num ponteiro. Toda vez que você está lá no C e dá um malloc, ou no C++ e dá um new, esse elemento é jogado para dentro da heap. E a responsabilidade, no caso do C ou do Zig, é do programador de dizer, ok, eu não quero mais esse bloco de memória, eu vou me livrar desse bloco de memória. No caso do C++ e do Rust, você tem mecanismos de controle da linguagem, ou você, no caso do C++, pode fazer manual. Mas o que é importante? Blocos de memória que eu quero manipular em vários níveis e quero que permaneçam vivos vão para a heap, e blocos de memória de contexto, variáveis de contexto, vão para a stack. Tudo bem? Estamos juntos até aí? Ok.
Só que quando você tem uma linguagem de alto nível que não tem manipulação direta da memória, você não tem como dizer eu quero colocar na heap ou eu quero retirar da heap, eu quero me livrar desse bloco de memória. Quando você está lá no Java, quando você está lá no Python, quando você está lá no Go, alguém faz por você esse processo de limpeza do bloco. O que está na stack é fácil. Saiu do contexto, tchau. Mas o que está na heap não é. Para isso que entra um indivíduo que a gente chama de GC ou Garbage Collector. O Garbage Collector é essa entidade capaz de dizer, ok, ele não está precisando mais dessas variáveis, desses blocos, eu vou liberar essa memória que está aqui na heap. Então, a gente vai ver com algumas abordagens de Garbage Collector. Como é que o Python faz? Ou então, quando você está lá no C++, tem um elementozinho que você pode criar, que se chama Shared PTR. Shared PTR. Um ponteiro. Shared. O que esses caras fazem? Como é que, entenda, o Garbage Collector funciona? Toda vez que você cria um objeto, ele coloca os objetos na heap. Objetos vão para heap. Beleza? Se é uma primitiva, vai para stack. Objetos vão para heap. Uma lista é um objeto. Uma classe é um objeto. Objetos vão para heap. E internamente ele vai fazer uma coisa chamada contagem de referências. Então eu criei aqui que A é essa pessoa, ou A é esse vetor. Aí depois eu tenho que B recebe A. Aí depois eu passo esse B para uma função e lá dentro eu tenho que C também aponta para esse bloco. Você tem como perguntar, no caso do C++ você pode perguntar diretamente, no caso do Python é informação que você não consegue acessar, mas é assim que ele faz. Você pode perguntar, ei, quantas referências estão olhando para esse bloquinho? Aí ele vai dizer, ops, tem 3, tem o C, tem o B e tem o A. Eu tenho 3 variáveis olhando para o mesmo objeto. É simples de entender, não é tão robusto, porque em alguns problemas nós temos referências cruzadas. Um objeto olha para o outro e o outro olha para ele. Os dois ficam completamente separados do ecossistema, ninguém está mais olhando para esses caras, só que eles ainda continuam travando a memória, porque ainda tem contagem de referências. É simples e resolve um bocado de coisa, mas não resolve tudo. Então a gente tem isso daqui que é feito. Aí como é que é a lógica do Garbage Collector baseada em contagem de referências? O último a sair apaga a luz. Então o B saiu do contexto, o C saiu do contexto. Então agora eu tenho 2 referências. O B saiu do contexto, agora eu tenho uma referência. O A saiu do contexto, agora eu não tenho ninguém olhando para esse objeto. A gente dá um free nele, a memória é liberada. Internamente é isso que acontece. Então é assim que acontece com um Garbage Collector ou com a gestão de memória baseada em contagem de referências. Estamos juntos até aí? Beleza. Então, olha como é que foi a estratégia no caso do Python. Primitivos vão para stack, objetos vão para heap. Simples de entender. No caso do C++, você tem como dizer para qualquer coisa se ele vai para stack ou ele vai para heap, porque a alocação é explícita. Você dá um new int se você quer que esse inteiro vá para heap. Você cria um int normal se quer que esse inteiro vá para stack. Como é, por exemplo, que o Java, o JavaScript e todos os outros fazem? Eles não fazem contagem de referências. Eles fazem uma coisa chamada trace graph. É um trace view. Pronto. Eles fazem um acompanhamento de visibilidade. E são os algoritmos complicados para um caramba, entendeu? Que ficam montando e atualizando grafos para ver quais objetos são ou não são acessíveis. Ele é, no geral, mais eficiente do que contagem de referências. Ele, no geral, também é mais inteligente do que contagem de referências, porque ele entende uma realidade em que, eu tenho 3 objetos, um está olhando para o outro, mas o programa não consegue mais acessar. Como esses 3 saíram de visão, ele consegue liberar a memória dos 3. Qual é a única desvantagem
desse daqui é que ele não é determinístico. No caso do Python, você sabe, no caso do Shared PTR, você sabe, o último saiu de escopo, apaga a luz, acabou-se. No caso aqui não, você depende da eficiência do algoritmo de conseguir atualizar em tempo de execução, perceber que esses caras saíram de escopo, de visão e se livrar de todos esses blocos. Ok. No caso do Java, do Node, é também a mesma estratégia. Tudo é dinâmico. O que é primitivo vai para stack e todo o resto vai para heap. O que é primitivo vai para stack e todo o resto vai para heap. Só que isso, em termos de eficiência, é ruim. Vocês lembram que a gente falou que o melhor dos mundos é quando eu tenho um vetor e todos os elementos já estão alocados sequencialmente no vetor. Lembra disso? Que a gente simplesmente pegava o bloco inteiro e levava para dentro do cache do processador e processava aquele bloco. Então, se eu tenho só um monte de referências, se a melhor forma que eu posso trabalhar é um vetor com um monte de ponteiros para vários objetos, fica ruim de otimizar. Então, como é que o Go faz? O Go tem uma estratégia que é assim, ó. Como é que ele decide o que vai para stack e o que vai para heap? Se você tem um package main. Se você tem uma function main, ou uma função qualquer aqui, function full. E você cria aqui dentro, deixa eu criar um struct, type, x, que é o inteiro. Então, pronto. Aqui eu tenho uma estrutura, aqui eu tenho uma função, aqui eu tenho outra função. Qual é a lógica dele? Se você cria qualquer coisa, cria um bar que é um bar, que é uma coisa. Vou chamar de coisa que aqui é uma coisa. Se você cria uma coisa e usa ela localmente, seja ela um primitivo ou seja um struct, esse negócio está sendo alocado na stack. var x recebe 5. Então, isso daqui vai para stack, isso daqui vai para stack. Tudo é memória de contexto. Só que se ele perceber que algum desses elementos está tendo o endereço vazado para fora da função, se ele perceber que algum desses elementos está tendo a memória vazada para fora da função, perdão, estou misturando as linguagens tudo na minha cabeça, desculpa. Então, bora lá. Eu criei um bloco, só que o rastreamento de fuga de escopo identificou que esse bloco aqui, que foi criado aqui dentro, está tendo a memória dele vazada para fora da função, tá vendo? Em tempo de compilação, ele percebe isso. Ops, se esse bloco que está sendo criado aqui dentro está tendo a memória dele vazada para fora da função, então eu não vou colocar esse cara na stack, eu vou colocar ele na heap. O equivalente do C a dar um new ou fazer um malloc é criar um bloco de memória e fazer ele escapulir para fora da função. Esse é o equivalente do Go à alocação dinâmica. Independente se isso é uma struct ou se isso daqui é um inteiro. Então, isso daqui é a alocação dinâmica. Retornar o endereço de x. X é um inteiro, só que eu escapuli com o endereço dele para fora da função. Então, esse cara aqui está sendo alocado na heap. Entendeu? Não existe um comando de new explícito. A inferência do que é estático ou dinâmico é por fuga de escopo. Se você está em C ou C++, ou sei lá, ou Zig ou qualquer outra coisa, quando você faz um negócio desse, você vai ter um erro grosseiro ali, porque você tem um bloco de memória que foi alocado na stack, estou falando de C, e você saiu com um ponteiro apontando para esse bloco para uma memória que não vai mais existir.
Aí quem acessar esse ponteiro pode acessar esse bloco e escrever onde não devia e vai dar muito ruim. Entendeu? Só que aqui não, aqui é uma funcionalidade, é feito de propósito para eu dizer que isso daqui é alocação dinâmica. Tamo junto? Entenderam aí como é que é o macete? Então eu não tenho um new, eu não tenho um delete, ele funciona da mesma forma. A diferença aqui do Java é que eu posso escolher o que é estático e o que é dinâmico, o que é que vai para heap e o que é que vai para stack. Se eu faço isso, é estático. Se eu faço isso, é dinâmico, independente de ser primitivo ou ser uma struct. No caso do Java, do JavaScript, tudo que é struct, ou seja, tudo que é classe, é heap. Aqui, pelo menos, eu posso escolher o que é que fica na heap, o que é stack. Tudo bem? Só que o Garbage Collector é da mesma forma, é por trace view, né? É por rastreamento de visão. Quando esse bloco aqui não tiver mais ninguém olhando para ele, ninguém mais sendo capaz de alcançá-lo, o Garbage Collector pega e limpa essa variável. Então, vamos aqui, dado que a gente entendeu isso, vamos fazer aqui, eu vou mostrar o código de como é um vector em C puro, porque aí a gente consegue mostrar sobre alocação e desalocação explícita e depois a gente pega o código que a gente viu e tenta adaptar para Go. Então vamos aqui para o vet build e mudar a linguagem para C. Então vamos lá. Isso daqui é um vetor em C. Na prática, ele não é criado dessa forma, na realidade, porque o C ele não tem uma boa capacidade de lidar com templates. Então, por exemplo, aqui eu estou criando um vector de inteiros. Só que se eu tivesse que fazer um vector de float, de string, de pessoas, aí em C a gente tem duas abordagens, três na verdade. Ou a gente em C usa macros, vocês nunca chegaram a ver macro não, vocês fizeram C, mas macros é tipo um negócio que não é de Deus, que na hora que ele fica só pegando código, tipo metacódigo, e socando dentro do código que você invoca, só que a capacidade de você debugar isso é horrível, é péssima, é triste. O define é um tipo de macro, então ele fica pegando... mas assim, é o que é usado na prática. Então, o que é usado na prática são macros, mas é muito ruim debugar quando dá um erro dentro de uma macro. Essa é a primeira coisa. O segundo seria trabalhar com ponteiro para void em tudo. Ou seja, qualquer coisa pode ser armazenada aqui, e aí você tem que ficar se desdobrando para pegar esse ponteiro para void e interpretar da forma correta. E o terceiro é utilizando geradores de código. É como se você pegasse uma outra ferramenta que ficasse gerando os vectors que você precisa. Eu preciso de um vector para pessoa. Aí mete essa ferramenta que pega a classe vector e gera um vector para pessoa. Agora eu preciso de um vector para data. Então ele pega essa ferramenta e gera um vector para data. É ruim. Mas assim, por baixo dos panos é isso que funciona. Bora lá. O que de fato é um vetor? Um vetor são três coisas. Um bloco de dados, um tamanho e uma capacidade. Isso é um vetor. Estou falando do vetor simples. Você lembra naquela aula que eu dei dizendo que, na prática, as linguagens de alto nível não implementam um vetor assim. Você lembra por quê? Por que o vetor do Java não é assim? Por que o vetor do JavaScript não é assim? De fato, na prática, na realidade. Porque quando o usuário remove do meio, ele teria que realocar tudo. Ou insere no meio, ele teria que realocar tudo. E aí você lida com usuários que não estão preocupados com a otimização. A linguagem assume o ônus. E lembra das estratégias que eu até escrevi bem aqui que ele faz? Ao invés de um bloco inteiro, ele cria uma lista de bloquinhos e vai preenchendo cada elemento da lista de bloquinhos. Mas, conceitualmente, um vetor são essas três coisas. Um bloco de dados, um tamanho e uma capacidade. Para criar um vetor com uma determinada capacidade, eu vou criar o vetor.
puxei um bloco de dados capaz de armazenar o vetor. Puxei um bloco de dados capaz de armazenar essa capacidade. Como eu estou lidando com inteiros, eu vejo qual é o tamanho do inteiro, vejo qual é a capacidade que ele quer e digo, ops, o inteiro é 4 bytes, ele quer armazenar, reservar um espaço de 100 elementos, então eu preciso de 400 bytes. Aí eu digo, ei, me dá 400 bytes. Aí ele diz, ei, beleza, 400 bytes está na posição 5.000 de memória. Aí eu, beleza, 5.000 de memória vai ser para onde o meu data vai apontar. Os meus elementos vão para a posição 5.000 de memória. Só que eu preciso lembrar que isso daqui é um vetor de inteiros, porque quando eu quiser ir para o próximo elemento, se o vetor começa no 5.000, onde é que está o próximo elemento? 5.001? Não, 5.004. Eu não estou com inteiros? Então, cada inteiro tem 4 bytes. E o próximo depois dele vai estar no 5.008, 5.016, e por aí vai. 5.012, 5.016, ok? Quando eu crio um vetor, quantos elementos ele tem? 0. Mas qual é a capacidade que ele suporta? A capacidade com a qual ele foi criado. Isso é a criação de um vetor. Quando eu peço para destruir um vetor, ele tem que devolver tudo de memória que ele alocou. Ele não pediu 400 bytes aqui e os bytes para poder armazenar essa estrutura? Aqui eu estou em C. Aí ele faz o quê? Libera os bytes internos e libera a estrutura. Memória liberada. Agora, vamos para o coração do vetor. Isso daqui é a estrutura mais... É o único código importante, porque todo o resto dos outros códigos é trivial. Inserir no final, bota o elemento no final. Inserir no meio, bota o elemento no meio. Isso daqui é o coração. O que esse cara aqui faz? Diz, ei, eu preciso de mais espaço de memória. É o comando de reservar. Ó, eu tinha 10. Cabiam 10 elementos. Já tem 10 elementos. Eu vou pedir quantos agora? 20. Então eu vou chamar esse método dizendo, ei, eu preciso agora que você me garanta 20 blocos de memória. E aí o que ele vai fazer? Rapaz, beleza. Se a capacidade atual que ele está pedindo for maior do que a capacidade atual, eu vou pedir um novo bloco de memória. Tá vendo? É a mesma construção daquele antigo. Peço um novo bloco de memória. Depois que eu pedir um novo bloco de memória, o que é que eu tenho que fazer? Bora lá, o que é que esse for faz? É a mesma sintaxe do Go. Vamos lá, não é difícil não. Armazenar o que tem em data, em nova data, e depois liberar a data. Exato. Você não acabou de pegar um novo bloco de memória? Você tem que copiar os dados do teu bloco antigo. Então você navega pelo bloco antigo até o size do bloco antigo, copiando os dados para o teu novo bloco. Diz. Ali está ali um int ponteiro, eu não lembro de ter visto antes sobre, eu sei que... Não, mas não, isso aqui não é relevante para a gente. Ok. Isso daqui está dizendo que esse bloco de memória é um bloco para ser caminhado como um bloco de inteiros, porque eu estou armazenando inteiros. Isso daqui é para ele saber que quando... Eu estou em 6, isso aqui não é Go. Para quando eu der um mais 1, ele andar 4 bytes. Mais 2, ele andar 8 bytes. Mas por que eu achei isso? Porque isso daqui não é um inteiro, isso daqui é um endereço de memória. Ok. Isso daqui ele me dá um endereço de memória. Eu não tinha visto isso antes. Tá? Então vamos lá. O que é aumentar a capacidade do vetor? Número 1, pedir um bloco de memória. Número 2, copiar os elementos do vetor anterior. O vetor anterior vai de 0 a size. Copio para o novo bloco de memória. Passo número 3, o que é que eu faço? Libero o bloco de memória antigo. Passo número 4. Vai aumentar? Não. Eu tenho que atualizar a referência interna. A minha referência do vetor é data. E o bloco que eu pedi, ele está em new data. Então eu tenho que dizer, oi, agora eu vou apontar para esse novo bloco. Isso daqui é para onde está o meu bloco de memória, onde estão os meus dados. Eu estou atualizando, apontando para o novo bloco.
e aí eu atualizo a capacidade, porque se antes cabia 100, agora cabem 200. Isso é o coração do vetor. Porque com isso a gente faz todas as operações relevantes. Exemplo, se eu quiser inserir no final do vetor, seria simplesmente esse código aqui, né? O size, ele me diz duas coisas: o tamanho do vetor e para onde vai o próximo elemento. Exemplo, se o size é 0 e eu quero colocar um elemento no vetor, ele vai para qual posição do bloco de dados? Posição 0, porque não tem ninguém. Se o size é 1, que eu acabei de colocar um elemento, e eu quero adicionar um novo elemento, ele vai para qual posição do bloco de vetor? Posição 1, porque a posição 0 está ocupada. Minha filha me fez uma piada, me fez uma pergunta assim: papai, como é que eu faço para poder, isso perguntou de ontem, né? Colocar um elefante na geladeira? Eu disse: não sei, amor. Abre a geladeira e bota um elefante. Aí eu, tá. E como é que faz para botar uma girafa? Eu digo: abre a geladeira e bota a girafa. Ela disse: não, tem que tirar o elefante primeiro. Tá certo, amor. Tá bom. Muito boa, amor, muito boa. Bora lá. Então isso daqui é o coração do... Aqui é uma lógica simples, eu vou só acompanhando. Esse mais depois é a mesma coisa de fazer V seta size mais 1. Primeiro eu coloco na primeira posição livre e depois eu aumento o tamanho. Só que esse método aqui, se fosse só assim, ele não funcionaria direito. Por quê? Porque o que acontece quando o vetor estiver lotado? Se o vetor estiver lotado, ou seja, o tamanho for igual à capacidade, eu preciso aumentar o tamanho. E para isso eu chamo o meu método reserve. E qual é a lógica do reserve? Se eu tiver criado sem nenhuma capacidade, não cabe nenhum elemento, não faz sentido, mas pode ter acontecido, ele criou zerado, ele vai para 1. Mas se a capacidade atual for maior do que 0, eu vou dobrar a capacidade. E aí com o meu método reserve, a lógica do pushback é simples. Se tiver estourado o limite, eu amplio. Se não, eu só insiro. E aí isso funciona para também os outros métodos. Como seria o método de inserir no meio do vetor? Tem um vetor. Sure, não. Como é que eu faço para inserir um elemento bem aqui no meio do vetor, na posição 10? Isso daqui é a capacidade e o teu vetor ele vai até aqui. Aqui é o limite dele. Aqui estão os teus dados. Como é que você faz para inserir alguém aqui na posição 10? Você tem um vetor e você quer fazer uma inserção no meio do vetor. No começo, no meio, qualquer lugar que não seja o fim. Como é que você consegue criar espaço para inserir um elemento nessa posição aqui? 10. Pode criar outro? Não. Okay. Então, teria que modificar e colocar pelo menos metade, a última metade, por exemplo, que está mais direita, para mais para a direita. Exato. Então, você vai ter que sair copiando. Ops, esse daqui vem para cá. E depois esse daqui vem para cá, e depois esse daqui vem para cá, e depois esse daqui vem para cá, e você vai afastando o espaço até sobrar um buraquinho aqui e você insere esse elemento. Mas para isso acontecer, tem que caber. Aqui é a mesma lógica. Se tiver espaço para o vetor, se não tiver espaço para o vetor, você tem que ampliar a capacidade, se não tiver espaço para o elemento. E se tiver espaço para o elemento, você vai do final, tá vendo? Ó, do final, voltando até a posição que você quer, copiando ele para frente. Esse vai para frente, esse vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente. A posição I, ou seja, o cara da frente, recebe o valor da anterior. Então você sai copiando todo mundo a posição para frente, até sobrar um buraquinho no meio. Você coloca o elemento dentro na posição que você quer e aumenta o tamanho. Mesma lógica do insert. O erase seria a mesma coisa. Como é que eu apago um elemento do meio? Só que é o inverso, né?
Como é que eu apago um elemento da posição 10? Quero apagar o cara que está bem aqui. Eu vou ter que copiar esse cara para cá para cobrir o buraco. Depois eu copio esse cara para cá para cobrir o buraco. Depois eu copio esse cara para cá para cobrir o buraco. Depois eu copio esse cara para cá e eu vou fazendo isso até o último. No fim, todo mundo se moveu uma posição para a esquerda, né? Do meio para lá. Isso daqui é O de N, porque implica em mexer com a quantidade de elementos proporcional, né? Assim, que está relacionado ao tamanho do vetor. Então, esse daqui seria o erase. Então, pronto. Aí a gente tem esses 3 métodos que são relevantes. Remover do final é trivial, porque não mexe com o tamanho. Se eu não tenho ninguém para remover, eu não removo. Se eu tenho alguém, eu posso colocar 0 lá, só para não ficar com lixo e tirar o tamanho. Então, a ação é essa. Diminuir o tamanho. Remover alguém é só diminuir o tamanho. Se eu não quiser deixar lixo lá, eu posso colocar um 0. Então, isso daqui é a atividade de vocês. Vocês vão fazer isso daqui, mas fazer isso daqui em Go. O que muda? No Go, a gente não tem isso daqui explícito. A gente não tem um malloc e a gente não tem um free. A estrutura de mais baixo nível que você tem é o slice. Então, você vai ter que lidar com slice. Mas a gestão de tamanho e capacidade você vai fazer manual. Em nenhum momento você vai fazer um len ou um cap para poder saber capacidade. Tudo é manipulação manual. As cópias são manuais. Você não vai usar nenhum método do slice para poder inserir, para poder remover, não. Isso é tudo manual. Então, vou começar aqui com vocês para a gente entender as peculiaridades de fazer uma estrutura de dados em Go. Então, vamos lá. Espera aí. Deixa eu fazer aqui não, porque aqui é o resolvido. cd temp barra ed. Deixa eu baixar ele de novo aqui. Pronto. Quando vocês abrirem a atividade, ela tem 3 arquivos, diferente das outras que só tem 2. A primeira é a descrição da atividade, que é genérica para todas as linguagens, e que também tem os testes, tá? Isso daqui é uma atividade diferente das outras que vocês fizeram, porque o teste dela é um modelo de comandos incremental. Como é que funciona? Você pode imaginar que o teu código foi pensado para ser interativo. Quando você der um init 3 e der um status, vai aparecer que você tem 0 elementos e 3 de capacidade. Se você mandar mostrar, vai aparecer que o vetor está vazio. Vocês não vão ter que implementar o front-end, a lógica de loop que pega os comandos. Vocês vão implementar só o back-end, só a estrutura de dados. Quem vai processar isso daqui não vão ser vocês. Eu vou mostrar como é que funciona. O que é que eu digo para vocês fazerem? Vão passando nos testes de um por um. Quais são as 3 funções que vocês precisam implementar para passar nesse teste? O init, o status e o show. Então, vocês vão fazer o init, o status e o show. Vão passar no primeiro teste. Aí, vocês vão fazer o quê? O que é que o segundo teste já pede de diferente? Um push. Então, aqui, se eu der o push do 3, vai ter o 3. Se eu der um push do 4, vai ter o 3 e o 4. Beleza? E por aí vai. Aqui, se eu der o push do 10, do 2, do 8, do 12, do 8, do 6, vai ter isso daqui. Só que agora ele já pede um método get. Então, diferente do push que eu tinha aqui eu também tenho que ter o get. Get na posição 2. 7 do 2 para o 20. Então, a gente vai implementando em camadas. Aqui no extra.md é um híbrido entre... É um híbrido de diagrama de classes, que vocês veem lá em PO, e orientação de linguagem. Por quê? O diagrama de classes normal de orientação a objeto, ele não está preso a uma linguagem específica. Ele fala de elementos e relacionamentos. O diagrama de classes não vai dizer você tem que usar um ponteiro, porque ele é feito para ser implementado independente de linguagem. Normalmente ele usa lá a nomenclatura padrão do Java,
mas você nunca vai achar um ponteiro no diagrama de classe, beleza? Porque ele não foi feito para isso. Mas isso daqui segue o modelo do diagrama de classe. Quem fez PO, o que é que significa esse menos aqui na frente? Que ele é privado. E o que é que significa o mais? Esse cara é público. Em Go, isso é redundante, porque eles inventaram de criar um padrão de nomenclatura muito estranho, que é tudo que começa com letra maiúscula tem visibilidade pública e tudo que começa com letra minúscula tem visibilidade privada. Por que fizeram isso? Não sei. Eu acho uma péssima design de linguagem, mas não posso opinar. Tem Tá? outra maneira? Não. Se começa com letra maiúscula é público, se começa com letra minúscula é privado. Só que como ele não é PO assim, raiz, o público e o privado dele são diferentes. Por exemplo, você não tem herança. Então, como é que funciona o público e o privado dele? O que é público pode ser visto em qualquer lugar, o que é privado só dentro do pacote. Entendeu? É bem simplesão. É que nem o default do Java. O default do Java é não colocou nada, visibilidade de pacote. Tá? Mas aqui dá para vocês entenderem. Eu tenho data, que é um slice, eu tenho size, que é o inteiro, capacidade, que é o inteiro. Eu tenho aqui uma coisa que lembra um construtor, que retorna um ponteiro para vetor. Aí o método reserve, que aumenta para uma nova capacidade. O pushback, que insere no final. O size, que retorna o tamanho. Popback, que retira do final. Capacity, retorna a capacidade. Status, que retorna o tamanho e capacidade. Aqui é o equivalente ao toString do Java. No Java e no TypeScript, o método de pegar string não é to, minúsculo, string. Isso aqui é o equivalente. Então, se você tem uma struct com um método desse, ele consegue entender que aquilo dali é a forma de transformar a struct em texto. Aí você tem os métodos de alteração, get, add, set. E aí você vai ter o método de inserir, remover do meio, insert, erase, métodos de busca, para saber onde o elemento está e se ele existe, e um slice. Tá? Então, vamos lá. Tudo bem, isso daqui vai dizer... Para que serve esse daqui? Para orientar vocês se vocês estiverem com dúvidas de... o que é que esse método recebe por parâmetro mesmo? Porque vocês vão ter que implementar os métodos não vão ser dados. Então, como é que vocês vão se guiar aqui? Como é que vocês vão se guiar? Quando vocês receberem o código, ele vem desse jeito aqui, tá? Ele vem desse jeito. Deixa eu salvar aqui e rodar. Pera aí, será que eu descomentei alguma coisa? Int, init, show. Tá, tudo bem. Ele compila, mas não passa em nenhum teste. Isso daqui são os comandos, ó. Iniciar 3, status e show. Isso é a entrada e isso daqui é a saída. O que é que era esperado? Que o teu status mostrasse o tamanho e a capacidade e que o teu show mostrasse o vetor vazio. Então, o que é o front-end desse negócio? Ele vai ficar lendo o que o usuário digitou. Eu posso descrever bem direitinho isso daqui para vocês daqui a pouco. Depois ele quebra isso daqui em argumentos ou em pedaços. E aí ele sai vendo o que foi a primeira palavra que foi digitada e chamando a função apropriada. Por exemplo, se a primeira palavra que foi digitada foi init, o que é que o usuário quer fazer quando ele digita o init? Quando ele digita o init, ele quer criar um novo vetor. O que é que esse número representa para o init aqui? A capacidade que ele quer colocar. Então, se você olhar ali na main, ele está dizendo, ok, eu vou pegar o primeiro argumento, vou converter de string para inteiro, e aí eu vou criar um novo vetor baseado nesse argumento. Então, o que é o papel de vocês? Vocês vão descomentando as chamadas aqui aos pouquinhos e implementando a contraparte. Então, eu vou começar a fazer. A gente vai fazer, por exemplo, só o init,
Aqui, ó, vai ficar trabalhando aqui com esse vector. Eu vou fazer só o init e o show. Vamos fazer só esses dois. Vamos fazer aqui o init e o show. Então, o que é que ele está esperando? Que eu crie o new vector. Então, eu vou lá e vou começar a implementar. Posso utilizar aqui o extra como para me guiar. Eu tenho que criar um vector que tem um data, um size e um capacity. Então, vamos lá. Vou criar um vector, type vector, que é uma struct. Qual é o nome do negócio? Data é um vetor de inteiros, um slice. Size é um inteiro e a capacidade também é um inteiro. Eu não tenho um construtor em Go. Então, qualquer função pode assumir a responsabilidade de construir uma estrutura. Por norma, se você acha uma coisa que tem new na frente, isso é um indicativo de que esse cara aqui é um construtor. Não é uma regra. Por exemplo, quando você está lá no Java ou no C++, obrigatoriamente o construtor tem que ter o mesmo nome da classe. Não foi isso que vocês aprenderam? Então, isso é uma obrigação, não é uma opção. Tá? Aqui não. Qualquer função poderia construir um elemento. Mas, por nomenclatura, a gente cria esse cara como new. Então, o que é que ele sugere? Que a gente crie um vetor, mas devolva um ponteiro para colocar ele na heap. Então, a gente vai devolver um vector. Posso criar estático e ir preenchendo e depois retornar o endereço, ou fazer em todas as etapas, de um por um. Vou criar só um bloco de dados aqui. Então, eu tenho que var meu vector é um vector. Criei ele sem preencher nada. Depois eu posso ir vector.data recebe. Ué, eu preciso de quê? Ficou faltando uma coisa, né? A capacidade. Capacity, que é um inteiro. Data recebe make, vetor de inteiros de capacity. O que é que falta eu preencher? Size começa com 0, não tem nada nele. E a capacidade dele começa com capacity. Só que ele quer que eu retorne o endereço disso. Então, eu vou retornar o quê? O endereço do vetor que eu criei. Aí tem que ser maiúsculo. O quê? Vector tem que ser maiúsculo. Esse daqui é o nome da estrutura. Então, tem que ser maiúsculo porque é o nome da estrutura. Tá? Então, isso daqui seria a construção de todos os dados explícito. Mas você pode fazer isso usando a própria construção do vector. Isso daqui é um vector, e aí eu posso colocar como se fosse um dicionário, um modelo de dicionário. Vírgula, vírgula, vírgula. Tira isso daqui. E ao invés de igual, você usa dois pontos. Mesmo esquema do Python, mesmo esquema lá do JavaScript, mesmo esquema de criação de dicionário. Você diz que está criando um vector, ele desse lado aqui é importante, porque senão ele não entende o que é esse bloco de dados, e aí você vai como se fosse fazendo uma construção de cada um dos elementos. Isso daqui são elementos nomeados, então a ordem não importa e você poderia passar só os que você quisesse. Size vai ser 0 por padrão, eu não vou colocar ele aí, não preciso nomear. Mas é outra forma de nomear. Uma coisa estranha é que ele pede vírgula no último. Então, se você não colocar, ele vai ficar dando erro. É um padrão engraçado. Acho que é para poder realocar sem ficar tendo que colocar a vírgula obrigatoriamente no final. Pronto, criei um vector e retornei ele. Ou eu poderia fazer tudo ainda numa linha só. Retorne o endereço desse vector que eu acabei de criar. Isso daqui é o objeto. Isso é o objeto. Isso daqui é a referência que estava guardando esse objeto. Mas o objeto é criado do lado direito. Isso é o objeto. Aquilo lá é a referência. Que nem quando você está lá em qualquer outra linguagem, faz lista, recebe tal coisa. O objeto é o cara da direita. O cara da esquerda é a referência.
Da mesma forma que isso daqui é o objeto, isso daqui é onde é a variável que armazena esse objeto. Por isso que eu posso fazer isso daqui, retorne underline, porque aqui eu criei um objeto e aqui eu estou retornando um objeto criado. Dá para fazer isso daí inclusive com C. C usa até a mesma sintaxe de alocação. Né? Você cria um bloco de dados nomeado fazendo assim. A diferença é que no C você tem que fazer um cache ali para ele funcionar. Ó, criei um vetor. Qual é o próximo método que eu disse que ia fazer? O método show, né? Provavelmente o show já vai estar lá para vocês. Então, o método show, ele, ó que interessante, o método show ele dá um print direto no objeto. Por que isso daqui funciona? Se eu rodar isso daqui do jeito que está aqui, olha o que é que o show vai imprimir. O que é que vocês estão lendo bem aqui? Vamos lá. Eu não implementei nada, só dei um print na struct. O que é que ele gerou para mim? O que você está imprimindo é um ponteiro, tá vendo? O que você está imprimindo é um ponteiro e é um objeto. Só que ele usa também a mesma sintaxe se fosse um mapa, né? Essas chaves, ele também é a sintaxe de um mapa. O primeiro elemento da tua struct é um slice com 3 zeros. O segundo elemento tem valor 0 e o terceiro elemento tem valor 3. Ele está descrevendo a struct para mim, ele não está chamando nenhum método para mim. Para ele chamar o método de transformar, eu tenho que criar um toString para esse cara. Só que como é que é o toString do Go? É só string puro. Se eu tentar fazer isso, ó, v que é um vector, ele não vai entender que isso daqui é um método, tá certo? Para ele entender que isso daqui é um método, eu acho que eu já fiz com vocês, né? Eu tenho que colocar ele do lado da esquerda. Já mostrei uma vez, não foi ou não? Não? Então a gente faz aqui. Deixa eu mostrar. Toda vez, vou implementar e depois a gente mostra. Return. Eu quero um cochetinho. Aí depois eu vou usar essa função join aqui para juntar os elementos. Eu quero v_seta data, v.data, e o separador vai ser ponto e vírgula, e aí depois eu quero outro cochetinho. Então, ele aceita? Não. Isso daqui é um método, uma função string que recebe um vetor. Se eu fosse utilizar esse negócio, eu utilizaria como? Criei o meu vetor, né? Vec recebe new vector. E se eu quisesse transformar esse cara em texto, eu teria que fazer como? fmt.println vec, não, string de vec. Não é assim? Teria que fazer isso. 4 elementos. Eu teria que, como ele é um método, eu passo o elemento para dentro do método. O Go, ele tem um açúcar sintático que é o seguinte: se você quer que esse cara aqui se comporte como um método e não como uma função, você puxa um dos parâmetros, que tem que ser uma struct, para a esquerda dele. Os outros podem ficar aqui na direita, mas um deles tem que ir para a esquerda. Então agora, como essa struct poderia ser com ou sem ponteiro, tá do lado esquerdo, esse cara não se comporta como uma função. Ele se comporta como um método de orientação a objeto. Entendeu? Então, métodos em Go são funções que foram acopladas em estruturas. Você tem uma função que foi acoplada numa estrutura, mas que ele é uma função normal. O mesmo código que eu fiz, se ele tivesse do lado da direita, ou seja, ele é uma variável, tá vendo que ele é uma variável normal? Ele se transformou num método só porque eu disse que eu posso invocá-lo a partir desse objeto. Aqui eu poderia ter colocado o nome que eu quisesse, né? Vec,
que ele é um parâmetro como qualquer outro parâmetro. A diferença é que eu chamo a função através do parâmetro. E aí vocês vão fazer isso com todos os métodos. Por exemplo, eu poderia passar o separador aqui. Separador que é um string. Então eu quero juntar ele utilizando 2 pontos, certo? Então, uma função que foi acoplada no struct por esse processo se comporta na escrita como se fosse um método normal. Então, agora que ele sabe que aquele string é dessa struct, quando eu tentar dar um print, ele vai transformar o objeto. Eu alterei, não foi? Vector string que retorna um string. Ah, tá. Não pode ter parâmetro, porque tem que ser a mesma assinatura do toString normal. Você não pode mudar a assinatura do elemento. Agora sim. Pronto. Ué, não era para ele imprimir que está vazio? Por que ele está imprimindo que tem 3? Tá vendo aqui o data? O data, você está passando o bloco todo. Então, ele acha que você está imprimindo o bloco todo. Só que você não quer imprimir o bloco todo. Você quer imprimir o quê? Só do 0 até o vec.size. Só que como o tamanho é 0, ele não vai imprimir nada. E aí a gente vai fazendo, assim, os métodos de um por um. Faz o reserve, faz o insert, faz o erase, vai fazendo os métodos de um por um. Vamos fazer, por exemplo, o status aqui. O que é que o status quer? Quer o size e a capacidade. Então, no status, aí você vai e faz sempre a mesma sequência. Vai lá na main, descomenta, aí volta lá, implementa. O que é que teu status quer que você devolva? Status quer que você devolva o size e a capacidade. Você vai lá e, para escrever no string, é sprintf. O size, %v, e a capacidade, %v, de vec.size e vec.capacity. Tenho aqui o meu método status. Aí você vai lá e roda aí, tcharam, já passou em 2, ó, de um golpe só passou em 2. É um gênio. Aí agora qual é o próximo que ele está pedindo para você fazer? O push. Aí você vai lá para fazer o push. Aí você vai lá. Sugiro que você siga essa sequência. Descomenta primeiro na main, porque senão você vai implementar o método e vai ficar rodando. E como ele não está sendo chamado na main, o código nunca vai rodar. Concorda? Então você descomenta na main. Na hora que você descomenta na main, ele vai gerar um erro porque ele está esperando o quê? Pushback. Aí você vai lá e faz o quê? Implementa o pushback. Meu pushback, copiar isso daqui. O meu pushback recebe um valor, que é um inteiro. Não retorna nada. E aí ele faz o quê? Insere no limite. Não vou fazer verificação de nada. Eu vou só inserir. Ele vai inserir em vec.data. Em que posição ele vai ser inserido? Vec.size. Recebe valor. E aí depois eu aumento o tamanho. Vec.size mais 1. Aí você volta lá e testa. Ué, funcionou? Não, por que não funcionou? Porque quando você tentou inserir um elemento além do limite, o que foi que ele deu? Deu um pânico, porque você tentou inserir além do limite e ele não aceitou. O que é que você vai ter que implementar? O reserve, fazer aquele controlezinho de se ele estourar, você volta, você aumenta antes de voltar. E por aí você vai até o final. Alguns detalhes para vocês conseguirem concluir a atividade. O modelo do Go de erros não é exceções, tá certo? O modelo do Go de erros é retornar tuplas. Então, por exemplo, vamos ver aqui a função atoy.
A função atoy, ela converte de string para inteiro. Tá vendo aqui? Só que, o que acontece se por acaso esse número não for um string? Ele vai retornar um erro. Tá vendo aqui? Ele vai retornar um erro. A forma como o Go faz isso, por exemplo, seria assim, ó. Faz de conta que eu não vou fazer o reserve. Se por acaso der ruim, eu vou retornar um erro. Então eu vou fazer assim, ó. Se vec.size for menor do que vec.capacity, eu faço a ação. Se o size for igual à capacidade, eu faço a ação e aviso que não deu erro, tá vendo? Não dar erro é retornar nulo. Se por acaso não posso inserir, porque já está lotado, eu posso retornar um eu posso retornar um erro dizendo lotou. Então, isso daqui é um erro nomeado. Tá vendo aqui? Eu boto a mensagem que eu quiser, seria equivalente a lá no Java colocar um new runtime exception, new runtime error, new value error. Aqui eu estou criando um erro e retornando. Aí lá no pushback, por isso que alguns vocês vão ter, por exemplo, esse daqui de tentar fazer um get. Olha como é que é a lógica dele. Eu tento pegar o elemento que está nessa posição, ok? E aí o que é que eu faço? Eu verifico se eu tenho um erro. Tá vendo aqui a tua função? A tua função ela é uma função verificada. Então ela deve testar se o elemento existe e se ele existir você retorna. Se ele não existir, o que é que você faz? Você retorna um erro. Tá certo? Então a mesma coisa você vai ter que fazer nessas funções que tem erro. Se por acaso você não conseguir fazer a operação, por exemplo, não consigo pegar o cara nessa posição porque a posição não existe. Não consigo setar esse valor nessa posição porque a posição não existe. Então o que é que você faz? Você retorna um erro. fmt.errorf. Você retorna um erro e aqui você pode botar a mensagem que você quer que apareça lá. Vamos ver como é que ficaria se a gente fosse fazer o push assim. Se o nosso push, cadê o push? Fosse assim, eu teria que verificar se tem erro. E aí, se eu tenho um erro, eu vou imprimir esse erro. fmt.println de erro. Print. Vamos ver como é que ficaria aqui o meu código. Que é que... tá. Não é er. Como é o nome do breguesso? Error minúsculo. O que é que ele vai dizer agora? Quando eu tentar inserir além da capacidade... Peraí, deixa eu mudar o diff aqui. Ele vai dizer o que... por exemplo. Tentei inserir o 4 e o que foi que ele disse? Lotou. Não fez a inserção porque lotou e aí a partir daí deu tudo errado. Tudo bem? Então, isso é a atividade de construção de vetores. Então, é pesquisar de como é que funciona algumas coisas no Go, por exemplo, se vocês forem esquecer, e sair fazendo de pouquinho em pouquinho. Então, não existe essa de não conseguir fazer a atividade. Você pode não ter conseguido fazer toda, mas tem 10 testes aqui, vai de pouquinho. Fez o status, fez o insert, fez o pop, fez o push. Porque você viu olha que frase incompetente. E aí, você fez o que da atividade? Fiz tudo, mas não passou em nenhum teste. É uma frase incompetente, você não fez nada. Por isso que eu digo, faça de pouquinho em pouquinho. Passe nos testes de pouquinho em pouquinho, porque aí você sabe em que ponto parou. Eu só não consegui fazer a parte lá do slice porque eu fiquei confuso. Oi? Tem nota por acertar parcialmente? Todas têm.
Por isso que os testes foram feitos incrementais, para você ganhar proporcional à quantidade de testes que você passou. Cada teste vai cobrar uma funcionalidade, entendeu? Aí você vai ter inicialização, push, pop, até chegar no último lá, que são os slices. Só se passar 100%. Não, percentual também funciona. Beleza? Como nós não temos aula na semana que vem, vou passar também a atividade da semana que vem. É mesmo, e o backtrack? Não, a gente vai pular por agora. Porque eu não conseguiria explicar ele em uma aula. São algoritmos chatinhos demais. Como eu só tive uma hoje, diz. Posso. Vamos anotar aqui, quem é que tem que sair agora? João Pedro e Sebastião. Só os dois? Tudo bem. João Pedro e Sebastião, anotei aqui. Bora lá. As outras atividades desse bloco, elas são só alterações da atividade que a gente acabou de fazer. Elas mudam absolutamente muito pouco, porque a base de quase tudo são vetores. Por exemplo, o que é o set build? Se você imaginar que você já tem todos os métodos de vetores, todos os métodos você fez. Fez o insert, fez o remove, sabe inserir no meio, sabe remover do meio, sabe buscar, sabe fazer tudo. Beleza, imagina agora que você vai criar uma estrutura que tem a seguinte lógica. Toda vez que você for inserir, se fosse um vetor normal, você faria a inserção no último, aí depois no último, depois no último, depois no último, e se por acaso você estourar, você realoca. É assim que funciona normal. Só que a gente vai fazer o seguinte, eu quero manter os meus dados sempre ordenados. Então, o teu vetor está ordenado, está aqui os teus dados ordenados. Se você quer inserir um elemento, para onde é que esse elemento vai? Você vai ter que procurar. Para onde é que esse cara vai? Faz de conta que você quer inserir o 17. Aí você começa numa busca, procurou 1. É aqui que esse cara vai ficar? Não. Aí o próximo é o 5. É aqui que esse cara vai ficar? Não. Agora você está no 12. É aqui que esse cara vai ficar, o 17? Não. Aí você procurou o 14. É aqui que ele vai ficar? Não. Aí você foi para o próximo é o 23. Ops, 23. 23 é maior que 17. Então o 17 vai ficar onde estava o 23. Só que você já tem um método para inserir no meio do vetor, sim ou não? Sim, porque você fez na atividade passada. Colocou o elemento. Você agora tem uma estrutura que está sempre ordenada. Só que se a tua estrutura está sempre ordenada, muito melhor do que fazer uma busca linear é fazer que tipo de busca? Busca binária. Aquela que olha na metade. Ei, o 17 está aí? Aí você olha no meio. Rapaz, aqui é o 50. Aí você olha para cá, no meio de novo, ajusta. Aqui é o 30. Aí você olha para o meio de novo. Aí você diz assim, aqui é o 15. Aí você olha aqui no meio de novo. Aqui está o 19. Aí você olha no meio de novo. Ops, está aqui o 17. Pronto. Então, essa atividade é fazer dois métodos. Dois métodos. Você pega todos aqueles métodos que tinha no vetor, ainda deixa eles no código, por exemplo, pode colocar tudo como privado, botando minúsculo, mas você vai disponibilizar para o usuário dois métodos. Inserir, você faz uma busca e insere no local que ele tem que inserir, e remover. Pronto, tá aí. Porque o que é um conjunto? É uma estrutura que não tem duplicidade de elementos, os elementos não estão duplicados, e você pode pesquisar se um elemento existe de forma eficiente, no caso eficiente via busca binária, e você pode inserir, remover, e ele não tem duplicidade. Você usa os métodos que você já tinha e você tem implementação de um
conjunto. Moleza. Próxima atividade, que aí é a que eu sugiro que vocês façam do bloco. Vocês podem fazer qualquer uma das outras, tá certo? As outras são opcionais. Mas eu sugiro que a mais legalzinha é essa aqui do multiset. A Better Search também é fácil e a multiset também é fácil. A pergunta do Better Search é a seguinte: e se você fizer uma busca binária e a busca binária, ao invés de parar num canto aleatório e simplesmente disser, não achei o cara, a tua busca binária puder fazer algum ajuste pontual e dizer, eu não achei, mas ele deveria estar aqui. Então, se você sabe que ele deveria estar ali, o teu insert já tem um canto certo para inserir o cara. Você não precisa, na hora que não achar, fazer a busca linear. Não achei esse cara, ele deveria estar aqui. Aí você vai ter que pensar um pouquinho de como é que ajusta as laterais, ou então olha para a direita, ou olha para a esquerda, porque quando você terminou a busca, provavelmente você já está muito ponto do elemento. Sim ou não? Sim. Ele talvez não esteja lá, mas você pode fazer aquele ajuste e dizer, ele não está aqui, mas ele deve ser inserido aqui, se você quiser inserir. E aí você só faz uma consulta para poder fazer a inserção. E o multiset, ele é a mesma coisa do set. E ele existe nas linguagens. A diferença é que o set não permite duplicidade de elementos. No set comum, no conjunto comum, você só pode ter um elemento de cada tipo. No multiset você pode ter vários. Então você pode ter vários elementos com a mesma chave. A diferença é que aqui, na hora de inserir, na hora que o cara já existir, não é que você vai impedir, você insere de novo. Então o multiset no final vai ser o seguinte: 1, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, porque os elementos iguais, eles estão em sequência. Beleza, meu povo? Então, a atividade é isso. A execução ainda está disponível. Então, mas você tem que me entregar. Ok. Até hoje. Ok. Hoje, alguma, pelo menos uma. Senão fica... e não entrega nunca. Pelo menos uma me entregue hoje. Só entregando pelo indicador. E aí me mande uma mensagem. Professor, eu fiz essa atividade e tal. Ok. Tudo bem, me entregue uma para eu estender seu prazo. Eu posso procurar ajuda? Pode. Aí eu vou pedir para você fazer sozinho depois. Você pode estudar como você quiser, mas você tem que conseguir fazer sozinho. Ok. Beleza? Qualquer uma dela? À vontade. Se você Qual conseguir... é a execução? À vontade, a de recursão. Vamos lá, pessoal. O que é que vocês vão ter de dificuldade aqui? Primeiro, porque tem muito laço, assim, principalmente no VET, aquele de puxar para o final, jogar para o começo e tal, ele é chatinho, mas os outros são simples. Se vocês seguirem a lógica de fazer um teste por vez, não vai dar tão ruim. Se vocês forem desobedientes e saírem implementando tudo do jeito que sabem, vai ficar cheio de bug e quando vocês me mandarem código para olhar, eu não corrijo. Entendeu? Vai fazendo de pouquinho em pouquinho, tá? Segunda coisa, essa sintaxe de estrutura e método, talvez vá embananar alguns. Terceiro, essa lógica de, pega o macete, diz, comenta na main o método que você quer testar, começa por aqui, vou fazer o pop. Primeira coisa que você vai fazer é descomentar o pop. Aí você dá uma olhada para ele, o meu pop pode retornar um erro se não tiver, e ele imprime o erro. Aí você sobe para implementar a lógica. Você implementa a lógica, passa no teste e vai para o próximo. Se não, você corrige, passa no teste. Só vai para o próximo quando passar no teste. Entenderam como é que é para fazer a atividade? Não. Se por acaso eu olhar lá no gráfico de vocês e tiver uma atividade que magicamente, olha aí, o cara passou 1 hora para fazer a atividade. 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, e na última execução passa em 100% dos testes. Esse cara fez o que eu pedi? Não, porque se ele tivesse feito o que eu pedi, ele tinha feito um pouquinho da atividade, 10%, depois 15%, depois 20%, depois 30%, depois 40%, depois 50%. Então, não estou dizendo que foi, mas provavelmente um gráfico como esse diz que ele fez um monte de coisa, quebrou a cabeça um monte, não conseguiu sair do canto e depois usou IA para resolver. Porque não funciona assim, a lógica não funciona assim. Se eu estou dizendo para vocês fazerem orientados a testes, é porque faz sentido um processo de evolução do código integral. Aí você pode dizer, só um instante, mas é porque eu gosto de fazer assim, fazer tudo e sair corrigindo os erros de uma vez. Problema seu, eu não aceito.
Não aceito, que na vida real não é assim que funciona. Na vida real você implementa uma funcionalidade insignificante, testa esse negócio até ter certeza que esse negócio funciona, faz o commit, faz o merge, faz o push, entendeu? E aí só depois você vai para a próxima. A vida real é assim. Tudo bem? Então eu não aceito um código que está todo errado até que do nada magicamente dê certo. É zero. Tá explicado como é que eu entendo que vocês devem fazer? Aceitaram, entenderam? Show. Diz. Enquanto fazer fora do code space? Não, aceito também não. Oh, Aceito também não. eu queria praticar no Gini, mas... Não, pode praticar no Gini. O Gini não tem nada a ver com Code Space. Eu sei, O Gini não tem nada a ver com TKO. Você não precisa usar nem o VS Code, pode usar o bloco de notas. Agora você vai abrir o TKO, você abre lá, na hora que você abrir, ele vai estar olhando o que você está editando e você sai rodando no terminal. Nunca precisa nem usar o VS Code, pode usar o Gini e o terminal com TKO. Eu sei, mas aí eu teria que ficar o tempo todo ligado no code space, clicando. Baixa na tua máquina, ué. O quê? Usa o TKO na tua máquina, não precisa no Code Space. Não sei como funciona. A gente pode instalar. Vamos para a chamada. É porque eu pensei em questão, por exemplo, eu tinha copiado computadores e todas as questões. Diz. Posso. Deixa eu fazer a chamada que aí eu libero o pessoal e aí eu te ajudo.